O diabo me viu, saiu correndo, já é correndo, vou sair do planeta Terra. Se ficou para Júpiter. Aí sai para essa porra, verde, já. Esquerda, direita, esquerda, já. Direita, já, por cima, por baixo. Minha filha. Não. Eu amo a humanidade toda. Eu sou a volta de Jesus está lá no Palácio da Alvorada da Bandeira. Eu sou o próprio Jeová Deus. E está na Bíblia, os crentes do Adão, como está na Bíblia. Vós sois deuses. Vós sois filhos do Altíssimo. Todos vocês são deuses, mas são otários e não sabem o que são. Contra toda e qualquer forma de discriminação. Faz favor. Eu não sou negro. Eu estou negro. E mesmo que eternamente negro fosse, a minha cor jamais se compararia com a escuridão dos teus pensamentos, que não conseguem ver a luz, nem mesmo o tempo. Eu não sou pobre. Pessoal, esse vídeo é bem longo, posso mandar para vocês depois, mas vocês podem me dizer o que vocês repararam, o que vocês acharam estranho, diferente do normal no vídeo? Vou voltar que não tem outro. Alguém pode me falar alguma coisa? Vocês perceberam... Uma ideia delirante, assim, né? Não é só, ele pode falar que todos somos deuses, está tudo bem, mas vocês percebem que ele começa um discurso falando uma coisa. Primeiro ele falou que o diabo encontrou ele na Praça da Piedade e que ele vai para Júpiter, que vai para a Lua, depois ele já muda de assunto, começa a falar de boxe, depois ele já muda de assunto. Você vê que o conteúdo dele é completamente desconexo e ele não está ali reagindo de acordo com a realidade. A realidade, ele pegou um ônibus, ele está dentro de um ônibus indo para algum lugar, mas ele não se comporta como uma pessoa comum que está ali pegando um ônibus para ir para algum lugar. Alguém notou alguma coisa diferente? Vou botar o segundo vídeo, então. Agora vai decidir o que vai, o que não vai fazer por quê. Isso aí, bom. O que foi que você fez? Disse o seu foto? Foi? Que foto? Que voz? Cacete. Tá pensando que a gente aqui é palhaço? Como é que você fez isso? Não foi? Aqui eu sou pintado aqui. Hein? Olha pra mim que eu tô falando com você, seu crioulo. Ele tá aqui em cima
federal, o senhor não veio. Não sei o que eu vou fazer. Não posso parar. Isso é muito severo comigo. Quero subir. Me dá essa coisa aqui, né? Deixa eu fazer isso, não, seu Vanderlei. Deixa eu fazer isso, não, seu Vanderlei. Assim vai destruir a criação. Desse jeito. Ele vai destruir toda a representação. Voltei aqui de novo que eu vi. Tá baixo, mas vocês conseguiram entender alguma coisa do vídeo? Gente, alguém fala isso, senão eu fico achando que eu tô falando sozinha. Ficou um pouquinho baixo, mas deu a entender mais ou menos. Não foi muito, mas deu para entender que ele estava... O que acontece é, os policiais prenderam ele, esse rapaz, porque ele estava se comportando de uma maneira inadequada na praça. E aí, no dia seguinte, eles vão ver o rapaz, e aí a blusa dele tá toda costurada, com algumas frases da Bíblia, e eles perguntam quem foi que escreveu. O rapaz fala que foi ele, porque os anjos falaram para ele escrever a escritura sagrada, porque as vozes estão falando para ele, que as vozes ficam em cima dele falando, se os policiais não estão vendo. E quando os policiais tentam puxar a camisa, ele fica desesperado, porque ele fala que se puxar, tirar a camisa dele, se ele parar de fazer aquilo, vai acabar com toda a criação divina, ou seja, o mundo vai acabar. Então, vocês percebem que o discurso dele é um discurso delirante. Ao delírio dele, essa ideia... Ai, gente, meu notebook não está carregando. O delírio dele é a ideia de que o mundo vai acabar, que ele precisa escrever as escrituras. Tenta botar aqui para funcionar. E... Vou botar para cá. O delírio dele é esse. E também a alucinação dele é a alucinação auditiva, que ele ouve os anjos falando. O delírio dele é o de ter que escrever isso, dele ter essa certeza de que ele precisa fazer isso para salvar a humanidade. Se ele não ficar escrevendo, costurando, fazendo isso, ele não vai salvar a humanidade. E o comportamento dele, você vê que ele tá completamente sujo, maltrapilho, ele fica batendo a mão assim, ele não consegue ter um discurso coerente. Gente, meu notebook não quer carregar. Agora foi. Parou de novo. Gente do céu. Pronto. E o terceiro vídeo que eu queria mostrar... Deixa eu voltar do início, que eu não vi que tinha dado play. Nós vamos começar com a moradora. Há quanto tempo a senhora está aqui na praça? Não sou moradora de rua, não. Eu sou Polícia Militar Federal Civil, portadora do CPF, CNPJ estrangeiro de Hong Kong, Hiroshima. E eu estou aqui porque eu estou presente, que eu trouxe de Brasília para cá, e ele está desconhecido e está renegando a mãe dele aqui. Agora, mas por que a senhora escolheu a Praça do Centro hoje para ficar? Porque ela vira nele, então ele representa uma mulher aqui para nós. Então, estamos representando 2 homens aqui, que é a Polícia Militar Federal Civil, com os pais deles falecidos. Tá certo, então, nós fazemos aí um apelo, né, à Secretaria de Bem-Estar Social, que verifique a situação, principalmente das pessoas que não têm um local próprio, uma casa para morar, e ajude essas pessoas, retire essas pessoas das ruas. Conseguiram observar o que dessa mulher, gente? Alguém fala aí. Acho que é a questão que você falou, né? Que ela tá com um pensamento desorganizado, com um discurso mais delirante. Você vê que o delírio dela, ela acha que ela é da Polícia Civil, que ela é da NASA, que ela é de... Nem sei tantas coisas que ela fala que ela é. E também, não só o delírio, como o discurso dela tá organizado. Ela não consegue manter uma linha de pensamento. Ela começa a falar uma coisa, já muda para outra, já muda para outra, já muda para outra. E a fala dela também tá acelerada, né? Tá, já é um comportamento que já tá alterado. E aí, vou mostrar agora. Aqui, deixa eu passar pro próximo, voltar. A gente vê aqui, ó, a alteração na sensopercepção, que é a alucinação, que pode ser na audição, que é os quadros mais comuns que a gente conhece, são os auditivos, então a pessoa ouve coisas como o cara que disse que estava escutando os anjos falando com ele, ou na visão, ou no tato, pode ser
sentindo cheiros, podem ser de diversas formas. E do pensamento, que é essa ideia que não tem lógica e que você não tem argumentação com essa pessoa. Então, não adianta você tentar mostrar para a pessoa que o que ela está falando, que esse delírio dela não tem sentido, que não tem lógica, porque a pessoa só vai se irritar mais com você. Então, não tem argumentação com essa pessoa. Então, é uma certeza que a pessoa tem, que ela não consegue trazer para o racional, ela não consegue racionalizar isso e não consegue pensar isso de forma crítica. Então, é aquela certeza que ela tem que nada vai mudar. Então, essa certeza, esse delírio, pode ser um delírio persecutório, como eu falei, de uma pessoa achar que o vizinho está vigiando, que tem alguém atrás do carro esperando ele sair para poder pegar. Pode ser grandioso, como o cara do ônibus falou ali, que ele é Deus, que ele está vindo ali porque o Todo-Poderoso mandou. Pode ser místico religioso, espiritualista, pode ser um delírio de ruína que o mundo vai acabar, pode ser de infestação, que a pessoa vai achar, por exemplo, que vai entrar milhões de baratas na casa da pessoa, que se ela não fizer isso, se ela não fizer aquilo, pode ser de doença, pode ser... O erotomaníaco é bem interessante, que geralmente a pessoa começa a ter um delírio com alguém famoso. Então, são pessoas que, por exemplo, acham que agora que tá namorando com o Papa, porque o Papa é uma figura bem famosa, bem conhecida, e a pessoa tem esse delírio, e mesmo você falando, mas você nunca conheceu o Papa, você nunca viu, a Igreja Católica, os papas não podem ter relações, não pode ter isso, a pessoa tem certeza, é aquele o delírio da pessoa, então você vê que não tem relação nenhuma com a realidade. Então, como eu coloquei aqui, ele altera a percepção. Então, deu para perceber já, né, esses 3 sintomas que eu falei, todo mundo já entendeu, espero. Então, o que acontece de fato para as pessoas terem isso? Vocês estão vendo aqui o cérebro da pessoa, tem essas 4 setinhas, né? A preta, a verde, a vermelha e a azul. Cada uma dessas setinhas aqui são as vias neurais de dopamina, as vias principais. Então, cada uma dessas vias vai atuar de uma forma diferente no corpo. Na psicose, a via mesolímbica, ela vai estar alterada. A via mesolímbica é essa verdinha aqui, ó. Vai estar tendo um excesso de dopamina nessa via. E essa via mesolímbica é a que é relacionada ao prazer, que é relacionada aos estímulos. E quando tem um excesso de dopamina nessa via, aí vai causar as alucinações e os delírios, que são considerados os sintomas positivos das psicoses. A causa da psicose não se sabe qual é, mas se sabe que, em consequência de outros fatores que a gente vai falar lá na frente, chega-se a esse excesso de dopamina. Só que como a gente tem essas outras vias aqui também, essas outras vias podem acabar sendo afetadas principalmente pelos usos das medicações, pelos usos dos antipsicóticos. Por isso que também tem um cuidado e também tem que saber como cada antipsicótico vai agir. Aqui, como eu falei, a via mesolímbica, que é essa verdinha, relacionada ao prazer, aos estímulos, e quando acontece essa dopamina em excesso, vai causar os sintomas da psicose, sintomas de alucinação, de delírio, e é o foco do tratamento, é essa via. Então, anota aí que no final eu vou perguntar exatamente isso e vocês vão saber responder. A via mesocortical, que também é uma via dopaminérgica, que é essa via vermelhinha, ela está relacionada ao comportamento da pessoa. Lembra que eu falei que o comportamento faz parte da tríade? Então, está relacionada também aos sintomas negativos da doença, que são os sintomas depressivos, a apatia, a falta de capacidade de se relacionar. E também, quando você faz o tratamento com o antipsicótico, você também vai trabalhar nessa via. E também essa via está relacionada a outras doenças, né? Outros transtornos psiquiátricos. A outra via, que é a nigroestriatal, ela não tem alteração no quadro de psicose, mas ela vai ter alteração na reação da medicação. Então, eu coloquei aqui os sintomas extrapiramidais, principalmente o parkinsonismo. Então, a pessoa que vai tomar o antipsicótico pode ter essa reação, porque lembra que ela está normal? Então, quando você dá o antipsicótico, você vai inibir a dopamina. Quando você inibe a dopamina, que estava normal nessa via, você pode causar esses sintomas. E a túbero-infundibular é uma via que está relacionada à liberação de prolactina. Ela é normal no quadro de esquizofrenia, mas quando você toma um antipsicótico, ela pode acabar tendo a hiperprolactinemia e a pessoa está ali. Alguém falou? Ou eu viajei aqui?
Não, acho que caiu um pouquinho. Pronto. E o antipsicótico vai inibir essa via, podendo causar esse excesso de prolactina. Então, é bom a gente conhecer a fisiopatologia da doença para saber também como o remédio vai agir, saber qual o melhor remédio, entender quando a pessoa, caso a caso, saber como medicar, certo? Aqui eu coloquei outra tabelinha, outro quadrinho. O que acontece aqui na via neural? Podem ser disfunções, a genética, que é um fator muito importante, relações de estresse, drogas, ou todos esses fatores juntos vão causar, ainda não tem estudo suficiente para saber a origem, mas sabe-se que é um conjunto de fatores, principalmente genético, que vai causar esse excesso de dopamina. Esse excesso de dopamina na via neural, quando ele vai passar de um neurotransmissor vai passar para na fenda, acontece essa saliência de dopamina, esse excesso de dopamina passando aqui é o que vai gerar o sintoma da psicose, é o que vai gerar o delírio, a alucinação. Então, independe da pessoa fazer terapia, fazer esporte, fazer o que for, são coisas que a gente sabe que são excelentes, mas que a pessoa vai precisar sempre desse tratamento, certo? E aqui embaixo, ó, coloca aqui, quando você toma um antipsicótico, você diminui essa saliência, então o quadro de psicose vai ser mais brando, certo? A gente tem que saber por que a pessoa teve a psicose. Então, a gente tem que saber se a pessoa pode estar ali tendo um surto de esquizofrenia ou se for um primeiro episódio. A gente tem que saber de onde originou esse episódio, se a pessoa tem depressão e foi uma depressão grave que cursou com a psicose, ou a pessoa tem transtorno bipolar e aí ela não fez um tratamento adequado e aí chegou em um episódio de mania grave a ponto de ter esse quadro de psicose. A gente pode ver se, na verdade, a pessoa não está com quadro de psicose, mas está com quadro de delírio, que eu vou falar daqui a pouco. Que aí pode ser uma causa orgânica, pode ser uma hipoglicemia, pode ser um problema na tireoide, no fígado, no rim, uma doença neurológica, um pós-operatório. Então, a gente tem que entender o quadro daquela pessoa, tem que entender o contexto daquela pessoa para poder saber de onde veio esse quadro de psicose, certo? A gente vai falar aqui, ó, vários transtornos que eu coloquei, ó, delirante persecutório, transtorno psicótico breve, esquizofreniforme, esquizoafetivo, para depois chegar na esquizofrenia de fato. Então, aqui, como eu coloquei bem grandão, o diagnóstico psiquiátrico é por exclusão, ou seja, a gente vai analisar todos esses fatores antes de chegar na conclusão do diagnóstico da pessoa, assim como todos os diagnósticos em psiquiatria. Outras coisas podem ser causas de sintomas psicóticos que eu coloquei aqui são demências, inclusive, Rosinha vai falar daqui a pouco, que a esquizofrenia já foi considerada um caso de demências precoces. Isso. As doenças de Parkinson também pode causar um sintoma psicótico, epilepsia, traumatismo crânioencefálico, AVC, tem aí várias coisas, uma infecção no sistema nervoso central, então a gente tem que saber colher a anamnese desse paciente, de quem está acompanhando, quem está nessa crise, para poder saber como tratar, certo? Porque às vezes a gente sabe que a psicose, esse quadro momentâneo ali, de delírio, de alucinação, chegou uma crise, então a gente precisa saber o que está por trás da crise para poder tratar, além de tratar o momento da crise de psicose. Como eu falei ali, a psicose é diferente do o delírio da psicose é uma certeza patológica. A pessoa não sai do nível de consciência dela, então eu posso estar aqui tendo uma certeza patológica de que meu cachorro está conversando comigo. Isso é uma certeza patológica, mas diferente do delírio, na psicose, eu continuo com o meu nível de consciência, eu consigo conversar com você, eu consigo seguir minha vida fazendo minhas coisas, mas eu tenho aquela certeza. Já no delírio, que está muito relacionado a causas orgânicas, a pessoa atinge esse nível de maneira muito rápida. Então, geralmente, é uma hipoglicemia, a pessoa começa a delirar, não consegue falar, não consegue estabelecer uma conexão, o nível de consciência está alterado. No delírio, as alucinações visuais estão muito mais relacionadas do que na psicose. Na psicose são muito mais auditivas. Então, a pessoa que fez um uso de alguma droga psicoativa pode entrar em delírio, como pode entrar em psicose, em quadro de psicose. A gente vai saber, a depender de como é que a pessoa está cursando.
Então, na psicose, ela entra em crise e passa um tempo naquela crise. Já no delírio, a pessoa acorda de manhã, começa a ficar embotado, depois começa a delirar, depois fica bem, depois fica irritado. Então, é um curso mais flutuante. E como eu falei, a atenção e a memória está completamente alterada. Você não consegue estabelecer nenhum tipo de diálogo, porque a pessoa não consegue nem saber onde ela está. Certo? Como eu falei aqui, a psicose é um sinal de gravidade. Como eu falei, é o momento da crise, antes da gente descobrir o que está por trás disso. Então, como é uma crise, a gente tem que ficar muito atento e principalmente saber, dentro do quadro psiquiátrico, saber se essa psicose é por depressão. Se for por depressão, geralmente vai ser um delírio relacionado à ruína, à destruição, a fim do mundo, a acabar com a vida, alguém vai matar. E se for um transtorno bipolar, quando a pessoa cursa com a mania, o delírio geralmente vai ser de grandeza, que a pessoa é a rainha, que a pessoa é muito famosa, que a pessoa vai conquistar, que as pessoas... Enfim, são delírios bem pontuais que a gente consegue diagnosticar com muita facilidade. Certo? Todo mundo entendeu? Então, como a gente fecha o diagnóstico? Primeiro, a gente vai ver, essa pessoa está tendo delírio ou alucinação. Vamos ver, tá tendo. É secundária alguma outra condição? Ou seja, ela tá com hipoglicemia, será que não é por isso? Será que ela tá com alguma disfunção renal, alguma disfunção hepática, alguma questão no cérebro, alguma infecção? Então, a gente vai investigar tudo isso. Essa pessoa fez uso de alguma substância, fez uso de álcool, fez uso de alguma droga? Essa pessoa tem algum transtorno de humor? Essa pessoa tem alguma depressão? E aí, depois de a gente ir checando tudo isso, a gente vai diagnosticar que essa pessoa está com um quadro de psicose. E aí a gente coloca aqui, tem critério para psicose primária, ou seja, o primeiro episódio da pessoa, ou já aconteceu outras vezes? Porque se já aconteceu outras vezes, a gente já vai enquadrar em outros fatores. E aí a gente fecha o diagnóstico que a pessoa está com psicose. E aí vamos aqui, dentro dos quadros de psicose, a gente tem esse, que é o transtorno delirante, e como eu falei, ela é presente apenas o delírio de maneira consciente, que a pessoa consegue trabalhar, consegue fazer suas coisas, mas tem aquele delírio patológico, aquela ideia fixa, não condizente com a realidade, que nada faz a pessoa conseguir raciocinar de forma criteriosa e entender o que é o conteúdo daquele delírio. A pessoa simplesmente tem aquela certeza e pronto. Então, isso dura geralmente aproximadamente de 1 a 2 meses, não tem alucinação, ou quando tem é muito breve, é muito pontual, é bem passageira. Como eu falei, a pessoa funciona normalmente, só tem esse delírio patológico. Geralmente, a maioria das vezes, é um delírio de ciúme, porque esse transtorno delirante está mais associado a mulheres de meia idade, principalmente não. Pesquisa-se e as pessoas acreditam, né, estão havendo estudos mais aprofundados, mas ainda não há certeza, que está relacionado à diminuição do estrogênio na mulher. Quando ela vai chegando na menopausa, essa diminuição do estrogênio pode causar um impacto na mulher e ela cursar com esse transtorno delirante, mas que é passageiro. Mas também pode ser, como eu falei, né, persecutório, grandioso, erotomaníaco, pode ser somático, pode ser um conjunto desses fatores. E que é mais incidente em mulheres, como eu falei, acredita-se pela questão do estrogênio. Então, como a gente sabe que ele vai durar aproximadamente um pouco mais de um mês, ou no máximo um mês, o tratamento é com um antipsicótico, para poder tratar daquele delírio, e terapia. A pessoa vai fazer a terapia para poder desenvolver esse delírio, tratar isso, até passar. E aí, se não passar, a gente vai enquadrando em outros critérios, em outros transtornos. O transtorno psicótico BEV, a pessoa tem o quadro psicótico completo, certo? Ou seja, ela tem delírio, ela tem alucinação e tem alteração do comportamento. Só que esse transtorno, ele dura menos de um mês e a pessoa se recupera totalmente. Nunca mais a pessoa vai ter uma crise, nunca mais a pessoa vai ter alteração de comportamento, que é o principal, assim. E geralmente desencadeados por traumas, pode ser um pós-parto traumático, pode ser uma pessoa que sofreu um acidente, pode ser uma criança que assistiu alguma coisa muito trágica acontecendo. Então, a gente faz esse diagnóstico e só se faz esse diagnóstico quando fechou o mês e a pessoa se curou. Lembrando, como eu falei antes aqui, ó, nesse transtorno delirante, dura um pouco mais de um mês no máximo,
No transtorno psicótico breve, dura menos de um mês. Então, é bom a gente ficar bem atento no tempo e acompanhar esse paciente. E no transtorno psicótico breve, tem um estressor, tem um gatilho bem forte ali atuando, e a gente consegue identificar na nossa anamnese. E agora vamos para um que é mais sério, que é o transtorno esquizofreniforme. Esse transtorno, ele é o quadro de esquizofrenia, só que a única diferença dele é que ele dura menos de 6 meses e passa. Ao contrário da esquizofrenia, que é a partir de 6 meses. Ou seja, normalmente esse é um diagnóstico provisório. É uma pessoa que teve um quadro, ou teve 2 quadros, que está ali de crise da psicose, mas ainda não completou 6 meses, então pode ser uma alteração funcional do organismo que vai passar. É muito raro a pessoa passar de 3 meses, 4 meses, e depois de 6 meses se curar. Geralmente isso dura mais de 6 meses e aí chega no quadro de esquizofrenia. Mas enquanto não completou esses 6 meses, a gente ainda encaixa no transtorno esquizofreniforme. A pessoa cursa com alucinação, a pessoa cursa com delírio, a pessoa cursa com alteração do seu comportamento, com sintomas negativos. Rosinha vai explicar tudo daqui a pouco para vocês. Mas a recuperação é total, então o tratamento também vai ser só com o antipsicótico e acompanhar esse paciente para ver como é que vai ser o tratamento dele, com terapia, obviamente, né? No transtorno esquizoafetivo, é o transtorno que está relacionado ao transtorno bipolar. É uma esquizofrenia junto com o transtorno bipolar. Ou seja, a pessoa pode ter um delírio e uma alucinação fora da mania, ou ter dentro do quadro da mania. Ou seja, a pessoa tem um transtorno bipolar, tem um episódio de mania ou depressão, e dentro da depressão ela pode ter um quadro de psicose, e dentro da mania ela pode ter um quadro de psicose. Então, o tratamento dela vai ser combinado, vai ser com estabilizador de humor para o transtorno bipolar e o antipsicótico para tratar a crise psicótica. Eu vou falar aqui várias vezes o tempo inteiro que a psicose é um momento de crise, não é uma doença, certo? E aí, agora, a gente vai entrar na esquizofrenia, com Rosinha. Então, gente, eu queria primeiro que a gente começasse a pensar que uma coisa meio que emenda na outra. É como se fosse cofatores, sabe? Pra gente começar a, como o Bruno falou, inclusive eu peguei um paciente recentemente que ele tinha justamente essa bipolaridade eu não sei se ele era bipolar ou borderline, não estava uma coisa bem clara ainda, mas tinha essa alteração do humor e também tinha um quadro de psicose, aí você tinha que tratar, sei lá, ou com um antipsicótico tipo a risperidona, que é tanto estabilizador do humor quanto antipsicótico também, mais fraquinho, ou você botar o lítio ou algum antipsicótico. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que começar a pensar que essas coisas elas podem acontecer tudo ao mesmo tempo. Mas pode passar, Bruno, um slide, por favor. Acho que você vai ter que passar, que eu não consigo. Eu botei o vídeo. Você quer o vídeo? Quero que você bote. Eu só vou começar a falar que antes de... Aí é o tempo que você bota. Que a gente tem que começar a pensar que o conceito de psicose, dessa esquizofrenia, vem quando o paciente tem esse quadro de psicose. Tipo assim, a palavra-chave para a gente começar a pensar, o paciente está psicotizando, então ele pode ser esquizofrênico. Veja o vídeo aí, por exemplo. Pronto, Rosinha, vou voltar. O outro... Ah, tem outro, né? O outro não consegui abrir. Aí eu vou pular. Mas deve ser algum exemplo também, né? É o mesmo estilo de vídeo. Eu acho que esse vídeo, por exemplo, acho que é muito famoso, porque esse Tarso, é Tarso o nome dele, né? Tarso. Isso. Ele tem um tipo de alucinação que é auditiva. Então, não necessariamente precisa ser aquela psicose com delírio, ou então com alucinação visual. Muitos pacientes já têm essa alucinação auditiva que provoca um prejuízo. Porque o CID-10, ele caracteriza a esquizofrenia como F20, e é justamente essa distorção da realidade e de coisas fundamentais para a qualidade de vida do indivíduo, de características que afetam o pensamento, ou o humor, ou a qualidade de vida, de forma inadequada para causar ou embotamento ou, de fato, essa psicose.
O embotamento, porque é a palavra-chave para a gente pensar que o diagnóstico diferencial, e como o Bruno falou muito, é a depressão. Mas guarda isso, que lá na frente eu falo. Pode passar, Bruno. Aí, no que a gente diz respeito à história de onde veio a esquizofrenia, antigamente, o conceito antigo era que é a demência precoce. Aí, que eu acho que foi chamado por um cara chamado Emil Kram, eu não sei falar o nome desse, não, Emil alguma coisa. Aí veio esse novo Bleuler, ai, gente, aí vocês se viram para ler aí, tá? Que ele criou... Bleuler, sou péssima. Em 1911, ele já tinha publicado uma monografia que era chamada Demência Precoce ou Grupo das Esquizofrenias. Era justamente para quebrar esse tabu e tirar essa palavra demência precoce. Aí ele criou o neologismo para marcar a ruptura desse conceito de demência precoce e associar isso. Aí ele criou sintomas fundamentais primários para a esquizofrenia, para a pessoa começar a associar a essa palavra, que são esses 4 As, que eu e Bruna, ela me disse hoje, pesquisando, que eu acho que não são mais só 4. Mas, enfim, são como se fossem sintomas fundamentais de ambivalência, autismo, embotamento afetivo, falta de vontade, que é a volição, prejuízo na atenção, coisas que praticamente vão ser os sintomas que vão fechar o critério diagnóstico lá na frente. Pode passar. Aí, ela, como eu já disse, né, a esquizofrenia, ela é uma deteriorização grave e progressiva das funções mentais, com presença de um quadro de psicótico para tornar grave, que seria característico grave. Isso normalmente acontece em público, porque é uma doença multifatorial e de herança poligenética. Aí tem umas pingos nos is que não foram muito fechados ainda, mas que a gente pode comentar lá na frente. Mas em relação como eu disse, a etiologia, ó. Como chama quando fala frequência? Nossa, deu um branco. Que é mais epidemiologia? Epidêmio, isso. Era para falar epidêmio. Mas, enfim, a gente pode associar que são mais frequentes em jovens, geralmente acontece ou antes dos 12, ou depois dos 12, até as décadas de 50 anos, não ultrapassa muito disso. Então, é uma doença mais dos jovens. Apesar de acontecer tanto no sexo masculino quanto no feminino, geralmente os homens, eles começam a apresentar os sintomas mais cedo, e o sexo feminino começa um pouco mais tarde. Não é uma doença tão comum, apesar da frequência estar aumentando, atinge 1% da população, e a mortalidade dela é alta, porque traz muito prejuízo, muito sofrimento para o paciente. Pessoal, só para vocês observarem nesse slide o que eu já falei antes, o principal fator da esquizofrenia, o que mais causa prejuízo, é a deterioração das funções neurológicas. Então, o quadro psicótico é só a cereja do bolo. Quando o quadro psicótico acontece, é quando teve um pico de gravidade, mas já tem muita coisa acontecendo com essa pessoa, já tem uma deterioração que vem de muito tempo, a gente vai mostrar no slide daqui a pouco. Então, não é só esse quadro psicótico, não é só o momento da crise que a gente vai tratar como uma pessoa sendo esquizofrênica, e se a pessoa não está em crise, ela está normal. Normal, assim que eu digo, agindo isso, normalmente. Não é o quadro isolado, né? Com funções ativas. Posso passar? Isso, pode. Em relação à etiologia, eu queria que a gente pensasse que, apesar de todo mundo tentar associar uma causa genética para descobrir assim, qual é a predisposição do paciente e tudo, as causas da esquizofrenia em si, elas não são totalmente conhecidas, mas tem interações sempre, como toda doença psiquiátrica, cultural, psicológica, biológica e até comunitária, que pode causar um fator desencadeante para o indivíduo. Aí tem essas porcentagens, que menos comum entre irmãos, aí vai aumentando, quanto maior o grau parentesco entre gêmeos dizigóticos e monozigóticos, ainda que 85%, que é a sua maioria, não possui um parente que tenha esquizofrenia e ele tem, ou seja, não é para a gente pensar tanto em associar o cunho genético para isso, sabe? Porque eu acho que no final das contas não muda tanto. Pode passar. Desculpa, não vi. A psicose, isso aí eu acho que a gente tem que começar a pensar no seguinte. Bruna estava me falando hoje mais cedo que a gente vai ver no gráfico ali que a gente começa a pensar em psicose quando tem esse evento de crise, que é, no caso,
esquizofrenia, perdão, que é quando tem a psicose, que é como se fosse a crise para a gente pensar naquele problema e aí procurar ou tratamento, ou um exame de imagem, alguma coisa. A gente pode perceber que tem estudos recentes que dizem que tem pacientes que desde o início já tem alteração nos exames de imagem. Ou seja, não necessariamente precisa esperar a crise para tentar diagnosticar. Porém, há controvérsias porque não é 100% certeza, né? Então, para a gente pensar se ela é neurotóxica, a gente tem que ver a alteração do afeto, quais são as perdas cognitivas que o paciente tem na memória, ou em funções que ele conseguia executar e não executa mais, redução de atividades nesse córtex pré-frontal, que é onde a gente vai ver na imagem, e associar, de fato, as perdas das funções globais de forma progressiva, porque ela é uma doença neurodegenerativa que vai prejudicando esse indivíduo. Por exemplo, eu já tenho um paciente que ele começou a psicotizar e ele era pintor. Depois desse quadro de psicose, ele teve que largar a profissão, porque aquilo ele não conseguia mais ter coordenação motora e não fazia mais sentido. Então, além dele achar que ele tinha que se mudar para um campo, para não ouvir, né, as alucinações que ele tinha e tal, ele não conseguia mais exercer a sua profissão. Então, quando a gente for avaliar o paciente, a gente tem que avaliar como um todo, porque para ser um transtorno, tem que, de fato, né, fazer um prejuízo para aquela pessoa, inclusive nesse sentido. Pode passar. Aí, acho que a gente tinha que pensar em relação ao curso da doença. Claro que varia de pessoa para pessoa, mas, no geral, ele vai seguir ou um gráfico da ideia que vai na frente, né, do pré-mórbido, do pródromo, progressivo e o crônico, mas a gente já consegue avaliar que tem nessa fase pré-mórbida, antes da doença, a pessoa pode ser que já tenha alguns sinais, que são esses aí, demora para ficar em pé, anda com 1 ano e meio, fala aos 2 anos, é mais tímido, é mais retraído, tem menos amizade, tem dificuldades escolares. Pode ser que esses pacientes que tenham esses pacientes, que as crianças que tenham esses traços possam vir à frente ter algum tipo de doença nesse nível, entendeu? Quando ele chega nessa faixa etária de 13 a 18 anos, pode ter o pródromo da doença, que é quando vai ter a piora no desempenho, abandono escolar, o paciente, no caso, vai ficar mais agitado, com colegas, com família, mais irritado. Aí ele pode se isolar socialmente, pode ter sintomas depressivos, e aí a família começa a confundir como se ele tivesse uma depressão, por exemplo. E a doença, como é progressiva, daí para frente, ele vai apresentar os sintomas mais graves, chegando a ser delírio, alucinação, embotamento mais frequente, né, em relação ao afetivo da pessoa e a volição, que é a vontade de fazer as coisas, e precisar vir com tratamento de antipsicóticos. E aí, no caso, cronifica, né, porque é uma doença neurodegenerativa. Pode passar. Ô, pessoal, só colocando aqui, como ela vai mostrar na imagem, você vê desde que a pessoa nasce, ela já tem essas alterações, porque desde que ela nasce, já começa a ter essa neurodegeneração. Então, se fizer uma imagem, acompanhando o exame de imagem da cabeça dessa criança, dessa pessoa, vai ver que desde pequena já começa a ter essas alterações. Então, não é o quadro de psicose que vai fazer a pessoa ficar doente. É uma pessoa que já tinha essa sensibilidade. Sim. E aí tem até colocado aqui maconha, que 40% das pessoas que são diagnosticadas com esquizofrenia fumavam maconha ou fumam. Não porque a maconha causa esquizofrenia, mas a maconha acaba sendo um estressor, um gatilho para as pessoas que já têm essa fragilidade, que já têm essa neurodisponibilidade para poder cursar com a psicose e a esquizofrenia. E aí você vê que quando tem o quadro da psicose, que é geralmente quando é feito o diagnóstico, mesmo com os tratamentos para evitar a crise, porque o tratamento da psicose ela vai evitar o quadro da psicose, mas não tem como ainda fazer com que pare a neurodegeneração. Então, a doença vai continuar acontecendo, só não pode vai até ter estabilizar. Mas só não vai ter o quadro de surto de psicose como tinha antes de um tratamento. Vou passar agora. Pode passar. Isso. Quando o Bruno se referiu ao exame de imagem, é para a gente pensar nisso aí, ó. Quando a gente tiver essa cultura de diagnosticar desde cedo aquela criança
que pudesse vir a ter uma esquizofrenia no futuro, a gente ia perceber a diminuição do hipocampo. Tá vendo que essa área circulada aí de branco tem um círculozinho? E o aumento do líquido tá dentro dos ventrículos. Fica mais escurinho, tá vendo onde tem essa setinha aí? Ou seja, diminui a área do hipocampo e aumenta a área o líquido dentro dos ventrículos. E aí, se a gente pudesse comparar o paciente que está... Pode falar. Nada. Sim, aí o paciente que está com portador vai ir aumentando essas características. Então, se a gente tivesse a cultura de ir diagnosticando com esses exames de imagem, pode ser que a gente tinha um resultado melhor em relação ao tratamento. E em relação ao prognóstico, acho que a gente tem que pensar, junto com essa questão do pré-mórbido, do pródromo, quando chega à fase crítica, a gente pensar que nessa parte pré-mórbida é quando o paciente ainda não está doente. Ele só tem alguns sinais, que pode ser que seja mil. O paciente, no início, ele não vai ter muitos sintomas de alucinação, delírio, esses quadros mais graves. Aí, quando chega a fase do pródromo, que é a fase como se fosse assim, a doença em si, ele vai chegar uma hora que ele vai ter o primeiro episódio, que é como se fosse o pico. Aí a pessoa vai procurar um tratamento, que no caso, esse pico, que é a crise psicótica, aí a pessoa vai procurar um tratamento e vai começar a tratar. Quando ela começa a tratar, ela vai começar a cair. Quando ela começa a cair, o sistema cognitivo, a partir daí, ele nunca mais vai voltar ao normal, porque ele já teve a crise. Ele não voltando ao normal, por ser uma doença progressiva, né, neurodegenerativa, essa linha ondulada, ela é quando o paciente usa a medicação Cadê? Qual é a cor? Consegue ter um controle da crise. Mas qual é a cor que tá aí? Aqui pra mim tá parecendo azul. É essa linhazinha do meio aqui. Tipo cinzinha, né? Pronto. Aqui eu acho que tá passando, o pessoal tá vendo. Isso. É como se a gente pensando, o paciente tá usando a medicação, pode estabilizar, mas não vai anular a crise. Mas isso vai trazer uma qualidade de vida melhor para o paciente. Aí essa linha de cima, que é a preta, é como se fosse assim, a idealização da medicina. Eles querem que se eles pudessem, eles iam falar qual medicamento que traria essa estabilidade para o paciente, que seria sem crise, como se fosse assim. Porém, não existe ainda. Já tem estudos que mostram, o tratamento ideal. Seria aquela idealização. Por enquanto, a única coisa que a gente tem para esquizofrenia é o tratamento da crise, é o tratamento da psicose. A gente ainda não tem um tratamento para neurodegeneração. Então, essa linhazinha aqui de baixo, a amarelinha, é quando o paciente não faz o tratamento adequado, que a maioria dos pacientes não fazem, porque eles não se entendem, a sua autopercepção da doença é bem crítica, ou seja, o paciente não consegue perceber que ele tem realmente algum problema, só a família percebe, por isso é tão difícil o tratamento de esquizofrenia. E a linha azul é um tratamento que a gente faz adequado, que o tratamento de esquizofrenia é um tratamento crônico, é um tratamento para a vida inteira, mas ainda assim ela é ondulada, como Rosinha falou, porque não tem como evitar uma crise, mas tem como fazer com que essa crise seja mais suave, e não tem como evitar a neurodegeneração. Isso. Acho que essa oscilação também é advinda da troca de medicamento, do ajuste da medicação. Porque com o tempo, o paciente, o corpo, né, acaba se acostumando e tem que reajustar a dose e tal. Pode ser que abra brecha para ter mais. Em relação ao quadro clínico, eu acho que a gente tem que pensar, Bruno já falou da fisiopato, e se pudesse, o fármaco ideal seria um antipsicótico só para a via mesolímbica. Mas isso é um pouco difícil porque a maioria dos sinais e sintomas, eles podem vir com outras doenças. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela não precisa tomar antipsicótico. Porém, se não tivesse diagnóstico diferencial, fechar, sei lá, só para depressão, você pode não tratar a esquizofrenia que possa vir. Ou seja, é tudo muito parecido. Aí a gente tem que pensar que para o quadro clínico, a gente tem que ter a crise psicótica, mas sintomas negativos. O que eles chamam de sintomas negativos? É os sintomas que fecham o diagnóstico diferencial para a depressão, que é a apatia, a anedonia, o retraimento social, a falta de vontade, de espontaneidade, esse embotamento e empobrecimento da fala. É como se a pessoa ficasse mais retraída com esses sintomas negativos da depressão, que seria marcado por esse embotamento afetivo, o retraimento social e o apragmatismo. E os sintomas positivos é o que fecha a crise, que são delírios e alucinações. Então, seria
sintomas psicóticos da crise, mais essa evolução de sinais negativos. E como... na depressão, a pessoa perde a vontade de sair, a pessoa perde a vontade de se comunicar. É uma coisa que é mais relacionada a essa relação de vontade. Já na esquizofrenia, a pessoa perde a capacidade realmente, o embotamento cognitivo, a pessoa não consegue estabelecer um diálogo, ela não consegue agir de forma espontânea, então é uma pessoa que é mais mecânica nas ações, é uma pessoa que é mais passiva, é uma pessoa que não consegue te olhar no olho, que não tem um vocabulário enriquecido. Então, dá para a gente fazer a diferenciação da depressão. Posso passar? Pode. Pronto. Aí, para a gente pensar na identificação de esquizo, a gente tem que pensar como foram esses sintomas e quando, por exemplo, os primeiros sintomas surgiram, foi de maneira mais rápida, surgiu quando ele tinha 16 anos, 8 anos, 20 anos. Quais são esses sintomas no momento da crise, na época da crise, na fase prodrômica, inclusive? Se são poucos específicos, podendo ser para não confundir com essa depressão que a gente está falando. Apesar de que Bruna agora diferenciou de uma maneira muito boa, que é como se assim, a depressão, ela paralisa a pessoa porque a pessoa perde a volição, a vontade de fazer aquilo. Na esquizofrenia é como se ela perdesse a capacidade de fazer aquilo, e isso paralisasse ela de alguma maneira. Enfim, aí o paciente vai ter algumas mudanças desse comportamento que a família e amigos, a maioria das vezes, percebem. A não ser casos de morador de rua, né? Esse paciente mais desassistidos. E os aspectos mais característicos da esquizofrenia é os sintomas psicóticos de alucinação e delírio, transtorno do pensamento e fala, geralmente fica com o discurso também desorganizado, o pensamento desorganizado, fica perturbado na emoção e no afeto, eles podem ficar mais irritados, eles ficam mais sensíveis à frustração, né? Qualquer coisa que você fala com ele pode trazer uma irritação e já sair da linha dele. E déficits cognitivos e a abolição, que é, no caso, a vontade mesmo. E o transtorno de pensamento, o distúrbio de comportamento, eu acho que a gente tem que pensar que é quando a alteração no conteúdo. Assim como, por exemplo, no outro, quando a gente quer dizer, o delírio é alteração do pensamento, a alucinação é alucinação, alteração do sentido, porque é ciência e percepção. Esse termo ele vai se referir a uma doença de conteúdo, assim como na forma do pensamento do indivíduo que tem o delírio. Por exemplo, para a gente falar que o delírio é alteração do pensamento, a gente tem que pensar no conteúdo do pensamento. O pensamento dele está alterado. Aí ele pode ser subdividido em essas duas categorias, perturbação intrínseca do pensamento, o que ele está pensando ele sozinho, eu ouço vozes, tem um mentor na minha cabeça que fala para eu matar alguém, que essa pessoa está me fazendo mal. Ou de pensamentos expressos na linguagem da fala. E esses distúrbios de comportamento no pensamento influenciam no comportamento irritativo dele, que é grosseiramente desordenado, e um comportamento catatônico. Catatônico já é como se fosse ao contrário. O estado de catatonia é como se fosse uma síndrome comportamental que paralisasse o paciente. Você vai botar esse vídeo? Eu tentei colocar o vídeo agora e também não consegui. Mas acho que uma simbologia bem simples para a gente se situar é o de Chaves, quando ele fica parado naquela posição. Aí as pessoas vêm, mexe o braço de Chaves, do jeito que Márcia Madruga bota, Chaves fica. Então, o comportamento catatônico é bem esse, ele perde a autonomia. Então, se a pessoa botar esse indivíduo deitado, ele fica deitado. Se você pegar e botar ele sentado, ele fica sentado. E o comportamento desordenado você não entende o que a pessoa quer fazer. Então, ela mexe os braços, você não sabe se ela quer pegar um copo, se ela quer passar a mão na cabeça, se ela vai entrar na cozinha, se ela vai se sentar. Então, é uma coisa desorganizada que você não entende qual é a finalidade daquilo. E na catatonia é exatamente isso que a gente falou, né? Bem parecido com Chaves. A pessoa, como se estivesse desligada, a pessoa está acordada, mas está completamente desligada do corpo dela. Os critérios diagnósticos são, para a gente pensar nesse os sintomas da psicose causado por um delírio ou alucinação, o discurso desorganizado e a desorganização do comportamento, que pode ser por esses dois que a gente citou agora, e sintomas negativos, que são aqueles mais do embotamento, aqueles sinais e sintomas da depressão, embotamento, distanciamento social, falta de abolição para as atividades habituais, pragmatismo e aqueles outros.
E a gente tem que pensar que para fechar o diagnóstico precisa ter mais de 6 meses de sintomas, com pelo menos um mês marcado por crise, que tenha causado um prejuízo funcional e que não tenha nenhuma causa que justifique essa crise. Essa crise ela tem que vir por conta da esquizofrenia, não pode ter nenhum fator estressor que justifique. Até a heterogeneidade dos sintomas, acho que para a gente pensar exatamente marcado nisso, o pensamento concreto, o insight, eu acho que a falta de insight, a falta de percepção, que a pessoa não está tendo alucinação, a falta de percepção do delírio. Então, essa falta de insight é bem característica da esquizofrenia. Isso aqui é mais um resumo do que a gente já falou, né? Às vezes tem isso também do roubo do pensamento. Às vezes a pessoa acha que a inserção é que a pessoa acha que inseriram um chip na cabeça dela, que os alienígenas estão roubando o pensamento, que ele não consegue ter autonomia para pensar, que tem alguém colocando os pensamentos na própria cabeça, que ele não consegue pensar sozinho. É como se fosse a diferença da neurose e da psicose, né? Quando foge da realidade. A neurose, você tem aquele pensamento ali frequente, mas ele está dentro da realidade. E a psicose é quando já tem essa fuga da realidade. Uhum. E aí, essa solicitação de exames de imagem não é para poder fechar o diagnóstico, como a gente falou, né? Não se fecha diagnóstico de esquizofrenia por exame, se fecha pela clínica. Então, os exames são para eliminar outras causas orgânicas, que não a esquizofrenia. Isso. Aí, em relação ao tratamento, o que a gente pode tratar é a crise, no caso, em relação à medicação, a gente vai tratar a crise da psicose, que é com antipsicótico. No caso, pode ser os de primeira geração e de segunda, que são típicos, que eles são mais fortes, eles têm efeitos extrapiramidais, que são os CEPs, que são mais frequentes, que é aumento de peso. Eu sempre lembro só de aumento de peso, mas são aqueles efeitos colaterais de sedação, obstipação, aumento de peso, que nem todos os pacientes aceitam com facilidade. Se você for pensar, o mais forte e mais usado é o Aldol, e se você puder substituir o Aldol, por exemplo, na emergência, você vai substituir pela clorpromazina, lembrando que ela é hipotensor, então não é todo paciente que pode usar. E aí tem outros exemplos de antipsicótico, ou de alta frequência, que pode ser a trifluperazina, a suprina, o zuclopentisol, acho que é assim. E tem outros mais fracos, que é a levomeprazina, a tioridazina e esses tipos. Em relação aos atípicos, que como se fossem os mais fraquinhos, que temos efeitos adversos de síndrome metabólica, mas eles funcionam, a maioria tem efeitos característicos. Por exemplo, a quetiapina, ela é um antipsicótico fraco, é um antipsicótico bom, mas você não vai usar ela na emergência. Para você usar ela com efeito psicótico na emergência, você teria que dar uma dosagem mais alta. Então, isso vai alterar na dosagem. A risperidona, ela é tanto estabilizador de humor quanto antipsicótico. Mas, para ela funcionar como antipsicótico, você tem que começar com dosagem muito mais alta. A olanzapina, ele é um antipsicótico bom, ele funciona bem na emergência. E eu acho que outro que a gente tem que pensar para associar isso é a clozapina. A clozapina é um antipsicótico muito bom, mas é como se fosse para usar de exclusão. Você já tentou 2 antipsicóticos, não funcionou, aí você tenta a clopramazina, porque ela é mais forte e é mais suscetível à infecção, né? Porque pode dar a granulocitose. Justamente, a clozapina é só para os pacientes que já estão fazendo tratamento há muito tempo com outras medicações e não estão tendo resultado. Aí entra com a clozapina. Ela falou aí do momento de emergência, mas num tratamento de esquizofrenia, os escolhidos são esses 3 de segunda geração, porque os efeitos adversos deles são menores. Até porque o paciente, numa emergência, você dá um choque, mas num tratamento a longo prazo, como é a esquizofrenia, que é um tratamento crônico, você vai tomar até o resto da sua vida. Então, prefere-se fazer esse cuidado com medicamentos que tenham menos efeitos adversos e que sejam que para serem mais aceitos, porque como a gente falou, o insight dessas pessoas é um insight negativo, as pessoas não aceitam. Geralmente, na hora da crise, você pode fazer um intramuscular nele, e aí, para fazer a medicação via oral, que você vai fazer essa medicação de alta, né, em paciente em casa já. Aí você tem que dar um que o paciente aceita mais.
E em relação ao tratamento não farmacológico, é aquela questão toda da equipe multidisciplinar que precisa acompanhar junto. Seria uma terapia, uma psicoterapia em grupo, individual, isso é muito importante para eles, uma intervenção da família, um emprego protegido, que acho que nem todos mas não conseguem garantir isso depois de uma crise, a depender do emprego que a pessoa tem, habilidades sociais que as pessoas podem treinar e uma intervenção psicossocial como um todo. Acho que é só pensar assim, nenhum distúrbio psiquiátrico a gente trata sozinho, né? A gente vê aqui que aqui é um tratamento ideal que não corresponde com a realidade, principalmente da gente como estudante que vai atuar em CAPs, em hospitais psiquiátricos públicos. Mas, assim, o treino de habilidades sociais, lembrando que como a esquizofrenia é uma doença neurodegenerativa, a gente não pode pensar a pessoa vai estar tendo uma neurodegeneração, então toma antipsicótico e espera a vida seguir. Não, a gente precisa estimular essa pessoa para poder essa neurodegeneração ocorra de forma mais branda. Então, precisa, sim, de terapia, precisa, sim, de apoio de grupo, precisa, sim, de diversos fatores, de uma família que tem uma estrutura para poder cuidar desse paciente, que também não é a realidade da gente, mas aqui é uma coisa que a gente considera o ideal, certo? E a fase de manutenção é a gente pensar que tem que manter esse antipsicótico, porque é uma doença neurodegenerativa, né? O paciente não tem como se curar da doença e ficar sem. Tem que fazer uma profilaxia para evitar novas crises e ver a questão da refratariedade e a má adesão do tratamento. Se o paciente está indo bem, se precisa ajustar a medicação para evitar novas crises, né, como profilaxia. E no momento da crise, acho que a gente tem que preferir por antipsicóticos intramuscular por ter uma ação mais rápida. E antipsicótico não trata psicose, ou antipsicótico trata psicose, mas não é esquizofrenia. Porque a esquizofrenia, como o Bruno falou no início, é marcada pela psicose, mas aí você trata a psicose em si. Hora da pergunta, sem ser eu nem Rosinha, quem vai ler a pergunta não precisa responder, não, só ler. Só ler a pergunta e as alternativas. Posso ler? Vai, Lari, vai. Quanto tempo de sintomas é necessário para caracterizar a esquizofrenia? Basta apresentar alucinação, delírio e desorganização. Após primeiro surto, 6 meses, 3 meses, 1 mês em crise. E aí, 6 bota no meses. chat aí. Responderam, 6 meses. Muito bem, eu não tô vendo ninguém, mas vai ganhar um chocolate virtual, quem respondeu certo. Agora, não seria, Bru, Próximo, não seria, outra pessoa aí. rapidão, não seria mais de 6 meses, não? Quanto tempo? Não, a partir de 6 meses, porque o transtorno meses. esquizofreniforme é obrigatoriamente menos de 6 meses. É isso. Quando completa 6 meses, você já caracteriza a esquizofrenia. Certo. E agora quem vai ler? Posso ler a próxima. Qual o tratamento farmacológico ideal na esquizofrenia? A, típico, de preferência clozapina, segunda geração, B, segunda geração, de preferência risperidona, C, típicos, de preferência haloperidol, ou D, primeira geração, de preferência clorpromazina. E aí? Não tô ouvindo o chat, não sei o que vocês estão falando. Carolinha falou que acha que é B, Isabela também. E Natan também. Pronto. É isso mesmo. São os de segunda geração. Segunda geração e atípicos é a mesma coisa. E primeira geração e típicos é a mesma coisa. Os de primeira geração não são os preferenciais para esse tratamento farmacológico, porque eles dão muitos efeitos adversos. Porque eles não são muito direcionados. Eles chegam lá no cérebro e saem atirando para todo lado. Já os de segunda geração, eles são mais direcionados, então são preferíveis. E dentro deles, a risperidona é o preferencial. A clozapina, como Rosinha já falou, já é escolhido mais para um caso refratário. Certo? Tá acabando. Quem vai ler agora? Vou ler. Na verdade é qual? Qual via neural é responsável pelo quadro psicótico positivo? Mesolímbica, nigroestriatal, mesocortical ou túbero infundibular? Qual é a via que causa o sintoma
de delírio e alucinação, que eu falei lá em cima, que é a via de combate direto da medicação. A medicação vai lá e pau nessa via. Não tô Todo mundo vendo. acertou. Alguém Botou a letra A, Bruna. Mesolinho. É porque eu falei lá no início. Você falou, decora aí, viu? Que é uma pergunta. Eu deixei foi anotado aqui, que eu não sou besta. Pronto, tá acabando. Qual a diferença entre transtorno esquizofreniforme e esquizofrenia? Acabei de responder isso para Neto. Alguém respondeu? Responderam a letra A. Exatamente, people. Exatamente. Não existe um tendo sintoma mais brando e o outro tendo sintoma mais forte. O sintoma e acabou, não importa o nível de intensidade, não tem relação. O tratamento farmacológico, como a gente falou, não recupera o paciente, apenas melhora a qualidade de vida, evita que uma crise aconteça. E no transtorno esquizofreniforme é até 6 meses. Então, completou 6 meses, é a esquizofrenia. E agora, para terminar, acho que essa é a última. Lê aí, Rosa, essa. Qual a diferença entre transtorno delirante e delírio? Letra A, no primeiro, nível de consciência preservado. Letra B, o delírio tem curso progressivo. Letra C, no transtorno delirante, a atenção e memória estão alterados. E letra D, no delírio estão mais presentes alucinações auditivas. E aí? Isabela e Carol falaram que a letra A. Ninguém quer uma dica? Pronto? Acho que sim. Alguém quer falar? Mais alguém, gente? Eu caí? Eu não tô vendo. Caiu não, eu tô na dúvida. Não caiu não, Bê. Por isso que Eu vou dar uma dica. Me vê aí na imagem. Alguém mais com dúvida? Pode fazer. Não tá me vendo, não? Na primeira, o transtorno delirante, o nível de consciência é preservado. No delírio, não. No transtorno delirante, a pessoa consegue viver a vida dela normalmente, cursando apenas com essa ideia fixa e real, e impossível de se dialogar. No delírio, o curso não é progressivo, é flutuante, ou seja, uma hora a pessoa está bem, outra hora a pessoa está delirando, depois está bem de novo, depois está delirando. E no transtorno delirante, a atenção e a memória estão ok, não estão alterados, estão ótimos. E no delirium, as alucinações visuais são mais presentes. Já no transtorno delirante, não tem alucinação. Certo? Perdão, são alucinações visuais. Pronto? Alguém tem alguma dúvida? Pronto? Vou sair aqui. Ai, como é que